fazê-lo. If the Lord allowed me to, Se Deus me the permitir Holy Spirit want me to finish though. e o Espírito Santo queira, eu gostaria de finalizar hoje. However, we go how the Lord leads. Mas vamos consoante o Senhor permite. Spirit leads, amen? So we said these are only 6 verses. O que nós vimos nestes 6 But versículos, it's a good psalm. mas é um bom salmo. And I said in the first, if you remember, this is like a manual for a Christian. E se vocês se lembram, isto no início eu disse que isto era como um manual para os cristãos. What actually David tried to teach us how to walk with the Lord. Como Davi nos ensina a andar com o Senhor. And by the Holy Spirit, he is moved to write these psalms. E o Espírito Santo conduziu-os a escrever estes salmos. And he tells here what to do, what not to do, where to go, or not to go. E ele ensinou-os o que fazer ou não fazer, o que dizer ou não dizer. And now we are by verse 4 and 5. Verse 4 and 5. Your mic. Yes, it is on. Mine is on. Good. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Good. Good. Mine is good. Okay. You probably can hear me without mic. Possivelmente conseguem ouvir-me sem o microfone, So just for the recording, mas é só para a gravação, so they can hold this against me if I say something wrong. para que eles possam usar contra mim se eu disser alguma coisa errada. But anyway, so we said that the first verse was what a blessed man is if you don't go where the ungodly goes. Nós vimos no primeiro versículo, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos The ímpios. second verse was he will be delighted, he will have a good life and good life if he delighted in the word of God. No segundo, ele terá prazer se ele meditar na lei do Senhor. And we said he needs to study, you remember? E vimos que ele precisava de estudar, se And lembrarem. the third verse was the consequences of a man that do what the verse 2 says. E no terceiro versículo vemos as consequências do homem que faz o que diz no versículo 2. Now the verse 4 is we're going to see today what the ungodly, the consequences of ungodly man is. E nós vamos ver agora no versículo 4 as consequências dos ímpios. You see, the beauty of the Lord is He will put before you and you can choose the good or bad. A beleza do Senhor é que Ele coloca-nos as opções à nossa frente e nós podemos escolher o bem ou o mal. God didn't force you to do anything in your life. Deus não nos obriga a fazer nada na nossa vida. He said, okay, if you do this, what I'm saying, you're going to be blessed. E o que Ele diz é que se fizerem isto, o que eu estou a dizer, serão abençoados. If you do this, what I don't like it, what is not good, you will not be blessed. Se fizerem o que eu não gosto, o que não é bom, então não serão abençoados. That's why the beautiful here, the psalm says, blessed is the man or the woman. Então é esta a beleza do Salmo quando diz bem-aventurado o homem ou a mulher Not in the counsel of ungodly. que não anda segundo o conselho dos ímpios. So let's see verse 4 here, 4 and 5 that goes together. Vamos ver agora os versículos 4 e 5, vêm juntos. Please read. Então, Salmos 1, versículo 4 e 5 dizem: Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. We see here that ungodly, they are not like godly ones. Nós conseguimos ver aqui que os ímpios não são como os justos. So whatever the godly one, the one have, whatever the ones who delight in the word of God have. Então aqueles, os justos, os que andam na lei do Senhor, And the verse 4 says the ungodly will not have this. como nós conseguimos ver que no versículo 4 os ímpios não terão isso. Look how beautiful it says, the ungodly are not so. Diz aqui então que não são assim os ímpios. In other words, they are different. Por outras They have palavras, different consequences. eles são diferentes e vão ter consequências diferentes. I wonder if when you read the psalm, you think about it. Eu pergunto-me se quando vocês leem o livro de Salmos, vocês pensam sobre isso. I often, when I read the passage like this, I think about it. Is it God good to me? E eu, quando leio passagens como esta, eu questiono-me, será que Deus é bom para mim? And if He's not good to me, I ask, why not? E se Ele não é bom para mim, eu questiono-me, então por que não? See, it is a good thing to judge yourself and to see where you're standing. É bom julgarmos a nós mesmos e vermos onde é que nós estamos. Because God says, blessed is the man who walks not.
So it's up to me if I am blessed or not. Porque Deus diz, bem-aventurado o homem, então tem a ver connosco que somos abençoados ou não. Let me tell you this morning, if you are not blessed in your Christian life, it's not God's problem. Deixem dizer-vos uma coisa esta manhã, se vocês não são abençoados na vossa vida cristã, não é um problema de Deus. It's your problem, it's my problem. É um problema vosso, é um problema meu. Because we not delight, this means we don't like to stay in God's word. Porque nós não permanecemos e não gostamos de ficar na palavra do Senhor. Look verse 4 again. Vamos ver novamente no versículo 4. They're not like so, but they're like the chaff, which the wind driveth away. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. See, in the old time, after they gathered the product, after they gathered the grain, Nos tempos antigos, depois de eles fazerem as colheitas, it's not like today they have a machine and everything else that comes the clean thing. não é como agora que tem máquinas e as coisas são mais fáceis. After they take it, they will break it around, and then they take it with the vessel and they hold it in the wind. Quando nos tempos antigos eles pisavam os grãos e depois com o vaso eles despejavam-no ao vento. And when they poured it, the wind, the chaff, the pot what is not needed was blown away. E o vento espalhava e separava a parte que não era necessária. And what was good was staying on the ground and it was collected. E o que era bom permanecia no chão e era coletado. Exactly the same thing says here the Lord. E é o mesmo que diz aqui o Senhor. See, I want to bless you. Eu quero abençoar-vos I want you have good in life. e quero que tenham um proveito. Because in verse 3 says, whatever he do it, he have good in life, he will prosper. Porque no versículo 3 vimos que quem o fizer terá uma vida próspera e uma boa vida. But if you don't delight in my word, then you're like chaff. You're good for nothing. Mas se não estiverem na minha lei, então são como a moinha, não valem para nada. Listen, this is not just for the non-Christians. E ouçam, What is here. isto não é só para os não cristãos, o que está aqui escrito. Remember we study in the 2 Timothy? Vocês lembram-se do que estudámos em 2 And Timóteo? what the Bible says, you need to clean yourself Quando a Bíblia diz que nós precisamos de nos limpar a nós mesmos, so God can use you as a Christian. para que Deus nos possa usar como cristãos. What was the verse in God's house? There are many vessels. Como no versículo que diz, na minha casa há muitos vasos. Now the question is, am I a vase or not? A questão é, sou eu um vaso ou não? Am I allowed the Lord to use me or not? Permito eu que Deus me use ou não? You remember the ungodly is like perish. They're not good for nothing. Os ímpios são como a moinha, não são bons para nada. I love you in the Lord. Eu amo-vos no Senhor. Let me allow this to tell you this. If you're not Christian today, if you don't believe in God, you waste your life. E deixem dizer-vos uma coisa, se vocês não são cristãos hoje, se vocês não acreditam em Deus, vocês estão a desperdiçar a vossa vida. God loves you. Deus ama-vos. God wants to bless you. E Deus quer abençoar-vos. God wants to use you. Deus quer usar-vos. But it's not up to Him. Mas não tem a ver com Ele. You need to clean yourself. É preciso que vocês se limpem a vocês You need mesmos. to delight. See, God give up His law. Deus dá-nos a sua lei. You need to read it. É preciso nós lermos-la e estudá-la. You need to fulfill it. E é preciso nós cumprirmos. God gave His Son. E Deus deu-nos o seu Filho. You need to believe in Him. Precisamos de acreditar nele. His death will do you no good if you don't believe in it. A sua morte acaba por não ser boa se nós não acreditarmos nela. But if you believe in it, His blood will cleanse you of all your sin. Mas se acreditarmos, o seu sangue vai limpar-nos todo o nosso It's pecado. very important. É bastante importante. The ungodly are not so like chaff, and the wind drove it away. Os ímpios são como a moinha que o vento espalha. Let's open to the 2 Timothy chapter 4, please. Vamos abrir em 2 Timóteo 4. We're looking here, verse 1 till 8. 4, 2 Timothy. 2 Timóteo 4, versículos 1 a 8. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu,
Sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Okay, you see, God commanded Paul to teach the Timothy. Nós vemos aqui que Deus ordenou a Paulo que ensinasse a Timóteo. And in verse 2 he says, you preach the word. E no versículo That's 2 vemos aqui que o dever dele era pregar a palavra. What they do with it is another story. O que eles fazem com isso é outra história. See, me as a pastor, me as a Christian, I only can tell the people the evangelium, what is the evangelium? Eu, como pastor e como cristão, só posso ser responsável por falar aos outros do Evangelho. What they do with it is they problem. They duty, they problems. O que eles fazem com isso é o problema deles. But in verse 3, Paul will warn Timothy about the time when it will come. Mas no versículo 3, Paulo alerta Timóteo sobre os tempos que virão. And I believe with all my heart we live in those times now. E eu acredito com todo o meu coração que nós vivemos nesses tempos hoje. Look what it says here. For the time will come, Porque virá o tempo will not endure sound doctrine. em que não suportarão a sã doutrina. In other words, the time will come when the people cannot hear the word of God. Por outras palavras, virão tempos em que as pessoas não conseguirão ouvir a palavra de Deus. See, it's no wonder when we preach today and when we tell other people about the Lord Jesus Christ, they love them. We try to teach them the word of God. They don't want to listen. Não interessa, nós falamos às outras pessoas acerca de Jesus Cristo, nós damos folhetos, mas eles não se interessam, eles não ouvem. Blessed is the man that walketh not in the counsel of ungodly. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Verse 2, but his delight is in the law of the Lord, and his law that meditate day and night. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. See, if I want to be blessed, I need to meditate in the word of the Lord. Se eu quero ser abençoado, eu preciso meditar na palavra de The Deus. ungodly, they don't want to endure sound doctrine. They cannot hear it, the word of God, Os ímpios não querem ouvir a sã doutrina nem a palavra de Deus, because it's affect them. porque isso os afeta. You know, the truth of the matter is, when you hear the word of God, He will speak to you. O que aqui importa é quando ouvimos a palavra de Deus, ela fala para nós. The word of God will never return to the Lord in vain. He will not retain and void. He will do something to your heart, will convince you, will even if you're Christian, he will convince you for some things what you did, what you don't like in your life. A palavra de Deus nunca volta para ele em vão, ela sempre nos ensina e tenta convencer-nos de alguma coisa, mesmo se sejamos cristãos. Look what it says in verse 3 again in the 2 Timothy. Vemos normalmente o que diz aqui no versículo 3 em 2 Timóteo, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. What they do? What did they do? But after their own lust, they shall heap to verse 3. Mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Are you wonder why so many new religion is coming today? Vocês já se questionaram porque é que têm aparecido tantas novas religiões hoje em dia? Why? Because it's the religion who likes the people, who the people like it. Porque existem religiões que mentem às pessoas e que as pessoas gostam. See, it says here the ungodly is like the chaff. Mas diz aqui que os ímpios são como a moinha. It's really, really, the wind will blow away. Eles vão com o vento que os empurra, os leva. I don't have time, but did you ever thought about what will be your legacy after you're gone? Eu não tenho tempo, mas vocês já pensaram qual vai ser o vosso legado quando vocês partirem? Somebody come to a daddy come to his son, Os pais costumam ir ter com os filhos and he was, a teenager, e quando eles são adolescentes, and he asked him, son, what are you planning with your life? e ele questionou: filho, o que é que tu planeias fazer com a tua vida? And he said, well, daddy, I'm gonna go take some school, some training, and then I will have a job, a good job, get money, make money. Eu vou para a escola, irei estudar e depois irei ter um bom trabalho e ganhar dinheiro. And then he says, okay, and after that, E ele perguntou-lhe: ok, mas então e depois disso?
Well, I think I will find a girl and get married, have some kids. E ele disse-lhe, talvez eu encontre uma rapariga e me case e tenha filhos. Okay. And after that, E ele perguntou-lhe, tudo bem, e depois disso? the son already was kind of like, a little bit, why did my dad ask me this? E o filho começou a questionar-se porque é que o pai estava a perguntar isso. Well, then I think, I'm gonna, have my house and everything, and I'm gonna get old and get retirement and live the rest of my life, good life. E ele disse-lhe, What I work for. eu talvez fique velho, terei a minha casa, me irei reformar e irei viver a minha vida com o que recebi desde então. And then he asked, what then? E mesmo assim o pai perguntou-lhe depois. Like everybody, I'm gonna die. I'm gonna die. And E o filho, this is it, e o filho vai lhe dizer, vai ser como toda a gente, vou morrer, é isso? And he said, and then? E o pai voltou-lhe a perguntar, e depois? That's the question. E é essa a pergunta. And then? E depois? Verse 4, someone, the ungodly not so, they are like chaff with the wind, draw it away. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Okay, you live this life, Nós vivemos nesta vida you live the way you want it, e vivemos da forma que queremos. and after, E depois disso? because look to the Romans, no, this is my next point, but we can read, where it says the Roman 2, hold on, no, don't go ahead of us. Look, the 2 Corinthians, chapter 5. 2 Coríntios 5. See, the people, they don't think about it. 5, 10. 2 Coríntios 5, versículo 10 diz: Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Did you see that? Did you hear that? Vocês já ouviram, já pensaram sobre isso? See, one day we're going to stay before God. Um dia nós iremos estar perante Deus, Christian or no Christian? sendo cristãos ou não. The Christian will not be judged for salvation. That's take care of that. Os cristãos não serão julgados pela sua salvação, Because we have Jesus, what we trust on. porque nós temos Jesus em quem confiamos. We believe in His salvation. We believe in His blood. It cleans us. Nós confiamos na sua salvação e que o seu sangue nos limpou. The Ephesians 2:89 says that very clearly. It's not because of me, it's because of Him. Em Efésios 2, 8 e 9 é bastante claro que não é por minha culpa, é por causa dele. It's not what I do, I will not do, Não é, will not do. não é pelo que faço ou não faço, It's what He did for me. mas pelo que ele fez por mim. That's clear. E isso é bastante claro. But we will stay before God what we say or don't say, do or not do. Mas nós iremos estar perante Deus pelo que fizemos ou não fizemos, dissemos ou não dissemos. Christians. Os cristãos. If I'm not a Christian, Se eu não for cristão, but I am one, but if I wasn't one, But? I am one, but if Ah, I wasn't one, se eu sou mas se eu não fosse um I cristão, have a bigger problem with that. I don't know worry about that. eu iria ter bastantes problemas com isso. Because I have to worry about why I didn't accept the Lord Jesus Christ's salvation. Porque iria ser questionado porque é que não tinha aceito a salvação de Jesus Cristo. Great salvation, Bible says in Hebrew. That's how can they stand against that great salvation what God offered to the mankind? Como dizem Hebreus, como é que eles podem recusar a grande salvação que foi oferecida à humanidade? See, if you're Christian, if you rely on God's word, Se forem cristãos e se descansarem na sua palavra, God wants to bless you. Deus quer abençoar-vos. He take care of you, Ele toma conta de vocês. and everything you do, you will exceed, the Bible says in verse 3. E tudo o que fizerem... You will? Verse 3, look verse 3. It says here, the verse 3 and the end of the verse 3. Whosoever he Irão prosperar. Yeah. You see, it's up to us. Tem a ver connosco. The Lord will judge everyone, good or evil. O Senhor irá julgar todos, sejam bons ou maus. Look at Romans chapter 22, Revelation 22. Apocalipse, versículo 22, All the way in, no final, 12. versículos 12. Behold, I come quickly. This is the Lord Jesus Christ speaking here. Revelation 22, verse 12. Apocalipse Behold, 22, I come quickly. versículo 12. E eis que venho, que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra.
We preached a few weeks ago, I preached about rewards. Nós falámos há algum tempo atrás acerca das recompensas. We as a Christian will have rewards Nós, como cristãos, iremos ter recompensas, or not have rewards. ou não. See, God wants to bless us. Deus quer abençoar-nos. God loves you. If you're not saved, He wants to save you. E Deus ama-os, e se não são salvos, Ele quer salvar-vos. But it's not up to Him. It's up to you. If you delight in the law of the Lord. Mas não tem a ver com Ele, tem a ver connosco, o quanto permanecemos na lei do Senhor. I speak last time, the Bible is like a manual. Nós vimos da última vez que a Bíblia é como um manual. You remember I give the example with the coffee machine what we bought. Eu dei-vos o exemplo da máquina de café que nós compramos. And we don't know how to use it, how to push the buttons. Nós não sabíamos como usá-la e como usar os botões, Because I didn't study the manual. porque eu não tinha estudado o manual. If I did study the manual, I know which button to push. Se eu tivesse estudado o manual, eu saberia em que botão teria que carregar. Same with the Bible. God says, you want to live right, you want to do whatever, you want the rewards, here it is. E é o mesmo com a Bíblia. Se querem viver bem, saber o que fazer, tem aqui a Bíblia com as instruções. Look verse 5. Keep going. Where? Verse, Our text. Psalm. Em Salmo, versículo 5. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Did you hear that? They cannot stand by the judgment. Eles não subsistirão no juízo. You see, I don't believe for a second that God will need to tell the ungodly, the one who are not saved, what they did. Eu não acredito que Deus tenha que dizer aos ímpios o que é que eles não fizeram. I don't believe God will say, well, you was lying, you was... No, I don't believe that. Eu não acredito que Ele vá dizer que são mentirosos ou outras coisas. Eu não acredito nisso. Wait. They go to hell because they don't accept. Eles foram para o inferno porque eles não aceitaram Jesus Cristo. How many sins they did is irrelevant. Quantos pecados eles cometeram, isso é irrelevante. It seems like it's irrelevant when you come to the Lord and when I accept His offer, when He give it to you, His blood will clean everything you did. Se forem perante o Senhor e aceitarem o seu sacrifício, o seu sangue é suficiente para limpar. But He has no need to tell you, well, you sinned 2,500,000 whatever times. He's the banker, He knows nothing. Ele não precisa dizer que pecaram 2.000 vezes ou o que interessa. You don't need that. He will say, did you have a lawyer? Ele apenas vai dizer, tem vocês um advogado? Advogado? Yeah, I give my son to be a lawyer. Eu entreguei o meu filho para ser um advogado, é isso que diz a Bíblia. The Bible says Jesus Christ is our lawyer. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o nosso advogado. And when the devil will accuse us, Jesus Christ will say, Father, I am his lawyer. I am grateful for his son. E quando o diabo nos acusar, ele irá dizer, Pai, eu sou o seu advogado, eu paguei por eles. Quando vier o julgamento, Jesus Cristo irá estar lá. E ele vai dizer, Pai, ele é meu. Eu represento-o a ele. Ele confiou em mim. Ele confiou em mim e eu sou o seu advogado. Eu não vou para o céu por ser uma boa pessoa. Apesar de eu tentar fazer o melhor que posso. Eu vou para o céu por causa do seu Filho, Jesus Cristo. Os ímpios não são assim. Eles irão como a moinha que o vento espalha. Conseguem ver a diferença? Podem ser abençoados ou ser espalhados como uma moinha e não servir para nada. E é culpa de Deus. Mas não, eu irei estar de que lado? Do lado de Deus, meditar na sua lei e aceitar a sua oferta pelos meus pecados, para ser perdoado. Ou irei eu dizer, eu sei, mas eu vou escolher uma religião que eu gosto de ouvir. Nós iremos estar perante Deus um dia.
says that what men will reap, you don't have to open there, but the Bible says in Galatians 3, Em Gálatas 3, 6, excuse me, 6, what man sow, Aquilo- that he will o also. que o homem que semear, ele irá colher. See, you cannot live the way you want Nós não podemos viver da forma que queremos and receive God's benefits. It E- doesn't work that way. e receber os benefícios de Deus. Não funciona assim. If I live the way I want, Se eu viver da forma que eu quero, I will receive my rewards, not God's rewards. eu irei receber as minhas recompensas e não as recompensas de Deus. My rewards are with me, Jesus Christ said. As suas recompensas estão comigo, diz Jesus Cristo. Did you read that? It says, my rewards. The rewards what he will give, what he will choose to give. As minhas recompensas, as recompensas que Ele nos dará, que Ele nos escolher dar, See, it's his rewards. são as suas recompensas Who will give it to me que serão dadas a mim or not. ou não. And then it says here, verse 5, it says, E diz depois no versículo 5, therefore the ungodly shall not sit in the judgment. nem os pecadores, não substituirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Not sinner, okay, she already read that. But we will stay before God in one day. Nós iremos estar perante Deus um dia. In the last verse, verse 6, E no último versículo, versículo 6, the judgment of the Lord porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. will come. O julgamento do Senhor irá vir. No matter if you like it or not, Não importa se nós gostemos ou não, if you're going to be alive or not, se estaremos vivos ou não. maybe you're going to be dead, but then God is going to bring you back. Talvez sejamos mortos, mas Ele irá trazer-nos outra If vez. you're alive, you will be raptured, every Christian. Se estiverem vivos, irão ser arrebatados como cristãos. Nevertheless, the judgment of the Lord, it will come. Mas, independentemente de tudo isso, o julgamento do Senhor virá. Did you ever thought about it? Vocês já pensaram acerca disso? Look what it says in verse 6. Vejam o que diz no versículo 6. For the Lord knows the way of righteousness. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. In other words, Lord knows where you're going if you're Christian. Por outras palavras, Deus sabe onde é que nós vamos como cristãos. Lord knows what's going to happen with you because He prepared that. Ele sabe o que vai acontecer connosco porque Ele já o preparou. I go before you to prepare a place, Bible says. Eu irei antes de vocês para vos preparar um lugar, diz a Bíblia. Praise God, I don't have to work for that house in heaven. Graças a Deus, eu não terei que trabalhar por essa casa no céu. It will be perfect Ela será perfeita because He made it. porque foi Ele que a And fez. God is perfect. E Deus é perfeito. The house what I built, everything but perfect. A casa que eu construí é tudo menos perfeita. And it's exhausted me. It makes me tired. E cansa-me, leva mais ao exaustão. Not so in heaven. Mas não será assim no céu. I go to prepare a place. Eu irei para vos preparar um lugar. Look what it says. For the Lord knows the way of the righteousness. Porque o Senhor conhece o caminho dos He justos. knows everything. Ele sabe tudo. He knows what you're going through. Ele sabe por aquilo em que nós He knows passaremos. your problems. Sabe os nossos He knows problemas your difficulties. e as nossas He dificuldades. knows your blessings. Conhece as nossas bênçãos. He is there for you. Ele está lá para nós. Or He will let you own way Ou vai deixar-vos no vosso próprio caminho, if you choose so. se vocês o escolherem. Não o escolherem. Look what it says here. Vejam o que diz aqui. But the way of the ungodly shall perish. Porém, o caminho dos ímpios perecerá. See, the word perish here is not he gonna die. Perecer não significa que vai morrer. Everybody die. Toda a gente vai morrer. But after Mas depois will be a eternal life. Mas depois disso irá existir a vida eterna. It will be in heaven Irá ser no céu or in hell, ou no inferno. but eternal life nevertheless. Mas irá existir a vida eterna Everybody, Bible says. para toda a gente, como diz a Bíblia. It says here, but the ungodly shall perish. Porque os ímpios perecerão. I want just to read one verse. I don't have time for more, but I really want to finish this. Vamos ler apenas um versículo que eu quero mesmo Look finalizar. to Revelation chapter 20. Apocalipse 20. If you don't read the Revelation, read Revelation. Se vocês nunca leram Apocalipse, leiam esse. When I read the study of Revelation, it made me fear.
Quando eu li Apocalipse, estudei Apocalipse, eu tive medo. Not for me. Não por mim. I know I'm saved. I know where I'm going. Eu sei que sou salvo e sei para onde irei. But I think about my kids, probably. Mas eu penso acerca dos meus netos, possivelmente. I don't know if they're going to be saved or not. Eu não sei se eles serão salvos ou não. I don't know if they're going to choose the Lord or not. Eu não sei se eles escolherão o Senhor ou não. And it's clear me what's going to happen E isso assusta-me, o que irá acontecer after the rapture will take place. depois do arrebatamento. I know I will be with the Lord, Eu sei que estarei com o Senhor and He will wipe all the tears of my eyes. e Ele irá limpar todas as lágrimas dos meus olhos. But I love my family. Mas eu amo a minha família. Look, chapter 20, verse 10 until 15. Apocalipse 20, do versículo 10 a 15. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Did you see that? That's what is really come down to it. E é isso que vai acontecer. That's what's important in our life. É isso que é importante na nossa vida. Is my name written? Se está o meu nome escrito no livro da vida. Book of life. Jesus Christ, I am the life. Jesus Cristo diz, eu sou a vida. If I have Jesus Christ, I have life. Se eu tiver Jesus Cristo, eu tenho a vida. If I don't have Jesus Christ, I am dead in my sin. Se eu não tiver Jesus Cristo, eu estou morto nos meus pecados. And one day, the people without Christ will be judged. E um dia as pessoas sem Cristo irão ser julgadas. They're going to be sent in the second death. E elas irão, Really scary death. e elas irão ser enviadas para a segunda morte, para a morte assustadora. Psalm 1 is about blessing and not be blessed. O Salmo 1 é acerca de ser abençoado ou não. Save, accept the Lord Jesus Christ, who paid for my sin, Sendo salvo, aceitando Jesus Cristo como o meu Salvador que pagou pelos meus pecados ou não. and live the way I want. Vivendo a vida que eu quero. You know what Joseph said, don't you? Sabem o que disse Joshua. Josué? As for me and my house, we will serve the Lord. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. I only can say for me. Eu apenas o posso dizer por mim. For you, everybody decide for himself. Por vocês, cada um tem que decidir por vocês mesmos. Now, in Jesus' name we pray. Amen. Amém. Amen. And we have 15 minutes pause. Temos agora